E se, na calada da noite, sua liberdade fosse negociada por um valor alto demais para recusar? E se, ao chegar no portão de uma fortaleza, você soubesse que seu corpo e sua vida foram comprados por um homem conhecido por nunca amar? Mas, e se o inesperado acontecesse naquela noite? Essa história vai te prender do início ao fim. Porque quando uma alma pura é colocada diante de um coração endurecido, ou o amor floresce, ou o abismo se forma. Comente, você acredita que até um homem impiedoso pode ser tocado por uma mulher inocente? Curta-se histórias de redenção e desejo te arrepiam. Compartilhe com uma amiga que ama histórias perigosas e românticas. Inscreva-se agora, porque o final vai te fazer acreditar no impossível. A chuva batia contra as janelas rachadas do pequeno apartamento como lágrimas desesperadas de um céu que chorava pela injustiça prestes a acontecer. Helena Martinez, 20 anos de idade e coração ainda intocado pelos espinhos da vida, ajoelhava-se ao lado da cama onde seu pai agonizava. Os tubos de oxigênio chiavam como serpentes famintas, devorando os últimos centavos que restavam na conta bancária da família. Cada respiração dele soava como uma sentença de morte, não apenas para ele, mas para ela também. O cheiro de remédios caros misturava-se com o aroma de desespero, que impregnava cada canto daquele lar despedaçado. As contas médicas empilhavam-se sobre a mesa da cozinha como soldadinhos de papel, cada uma carregando números impossíveis de alcançar. O telefone tocou com a insistência de um abutre faminto. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão e atendeu com voz embargada. Do outro lado da linha, uma voz masculina, grave e calculista, cortou o silêncio como uma lâmina afiada. S.T.A. Martinez, meu nome é Alessandro Torretti. Represento um cliente muito influente que tem uma proposta para a sua família. A voz pausou, deixando o veneno das palavras se espalhar lentamente. Uma proposta que salvará a vida de seu pai e garantirá o futuro de todos vocês. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Propostas que pareciam milagrosas sempre vinham com preços que a alma não conseguia pagar. Mas quando se está afogando, qualquer tábua parece uma salvação, mesmo que seja feita de espinhos. Que tipo de proposta? Sussurrou ela, a voz tremendo como folhas ao vento. R$1 milhão, transferidos imediatamente para a conta de seu pai, suficiente para os melhores tratamentos, os melhores médicos, os melhores hospitais. Ele viverá, senhorita. Eu garanto isso. O coração de Helena disparou como pássaro enjaulado tentando escapar. R$1 milhão. Uma quantia que ela jamais vira, jamais sonhara, jamais imaginara que pudesse existir em sua realidade de contas atrasadas e sonhos adiados. E o que? O que precisaríamos fazer em troca? A pergunta saiu quebrada, porque no fundo de sua alma pura, ela já sabia que milagres sempre cobravam pedágios cruéis. O silêncio do outro lado da linha esticou-se como corda prestes a se romper. Quando Alessandro finalmente falou, suas palavras caíram como machados sobre o pescoço de um condenado. Você, senhorita Martinez, você é o que meu cliente deseja em troca. O mundo desabou ao redor de Helena como castelo de cartas em tempestade. Suas pernas fraquejaram, e ela precisou se apoiar na parede para não desmoronar completamente. O telefone escorregou de sua mão trêmula, mas ela conseguiu segurá-lo antes que caísse. Eu não entendo. O que o senhor quer dizer? Meu cliente é um homem de posses consideráveis, mas solitário. Ele procura uma companhia especial. Alguém jovem, pura, sem vícios ou experiências anteriores. Alguém como você. A voz soava clínica, como se estivesse descrevendo uma transação comercial qualquer. Você seria transferida para os cuidados dele, permanentemente. Helena sentiu o estômago revirar. Suas mãos tremiam tão violentamente que mal conseguia segurar o aparelho. Lágrimas ardentes desciam por suas bochechas como rios de lava derretida. Isso é vender uma pessoa. Isso não pode ser legal. Senhorita Martinez, a voz de Alessandro ficou mais dura, mais ameaçadora. Pessoas como vocês não têm o luxo de se preocupar com legalidades. Vocês têm apenas escolhas. Deixar seu pai morrer lentamente enquanto se afogam em dívidas, ou aceitar uma proposta que salvará a vida dele e garantirá que nunca mais passem necessidade. Do quarto,
Ao lado, Helena ouviu seu pai tossir violentamente. O som raspava em seus ouvidos como unhas em quadro negro. Cada tosse era um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando, de que decisões impossíveis precisavam ser tomadas por pessoas que nunca deveriam ter que tomá-las. Quem é ele? Perguntou com voz quase inaudível. General Vitor Ravelli, um homem de honra, senhorita. Um homem que tratará bem de você, desde que você se submeta às regras dele. Você terá tudo o que precisar. Roupas, comida, abrigo, educação se desejar. Mas pertencerá a ele, completamente. O nome ecoou em sua mente como sino funerário. General Vitor Ravelli. Ela nunca ouvira falar dele, mas o título militar carregava peso, autoridade, poder. Homens poderosos eram perigosos, especialmente quando compravam pessoas como se fossem propriedades. Eu preciso pensar. Não há tempo para pensar. Senhorita Martinez, seu pai tem no máximo 48 horas. Meu cliente partirá para uma missão no exterior em 3 dias. É agora ou nunca. Aceite, e o dinheiro estará na conta de vocês dentro de 2 horas. Recuse, e essa conversa nunca aconteceu. Helena olhou através da porta entreaberta do quarto onde seu pai lutava contra a morte. O homem que a criara sozinho depois que sua mãe os abandonara quando ela tinha apenas 5 anos. O homem que trabalhara em 3 empregos para mantê-la na escola. O homem que nunca reclamara, nunca desistira, nunca deixara de amá-la mesmo quando a vida os espremeu até o último centavo. Agora, ele estava morrendo, e ela tinha o poder de salvá-lo. Mas o preço era sua liberdade, sua vida, seu futuro. Era trocar a alma por algumas décadas a mais de vida para o homem que ela mais amava no mundo. Se eu aceitar. Quando? Quando aconteceria? Amanhã à noite. Às 11 horas, um carro preto estará esperando na esquina da sua rua. Você deve levar apenas uma mala pequena com roupas básicas. Nada mais. E senhorita Martinez, a voz pausou dramaticamente. Não tente fugir ou contatar alguém. Meu cliente tem recursos para encontrá-la. Em qualquer lugar do mundo. É melhor aceitar seu destino com dignidade. Helena fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem como cascatas de dor. 20 anos de vida, 20 anos de sonhos, 20 anos de esperança sendo negociados por um número numa conta bancária. Eu aceito. As palavras saíram de sua boca como corvos feridos, carregando pedaços de sua alma para longe. Do outro lado da linha, Alessandro suspirou com satisfação. Excelente escolha, senhorita Martinez. O dinheiro será transferido dentro de 1 hora. E senhorita, não decepcione meu cliente. Ele não é conhecido por sua paciência com decepções. A ligação se encerrou com um clique final, como o caixão sendo fechado. Helena deixou o telefone cair no chão e desabou em soluços que pareciam rasgar seu peito por dentro. Ela acabara de se vender. Acabara de trocar sua liberdade pela vida de seu pai. Mas enquanto chorava, ouviu a respiração dele no quarto ao lado ficando mais tranquila, como se ele soubesse que a salvação estava a caminho. E Helena percebeu que faria tudo de novo, porque amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios que quebram a alma, mas salvam o coração. O carro preto deslizou pela rua silenciosa como fantasma faminto em busca de sua presa. Helena aguardava na esquina com uma mala pequena apertada contra o peito, cada batimento do coração ecoando como tambores de guerra em seus ouvidos. O vento noturno cortava sua pele através do vestido simples, que escolhera o único decente que possuía e carregava consigo o aroma da chuva que se aproximava, como se o próprio céu chorasse por sua partida. As janelas do veículo eram escuras como buracos negros, impossibilitando qualquer visão do interior. Quando a porta traseira se abriu com um suspiro mecânico, Helena viu apenas sombras dançando no banco de couro negro. Uma mão enluvada estendeu-se em sua direção, não para cumprimentá-la, mas para arrancá-la daquele mundo e arrastá-la para outro completamente desconhecido. Senhorita Martinez, uma voz grave e impessoal ecoou do interior sombrio. Entre. Não. Era um convite. Era uma ordem disfarçada de cortesia, como todas as armadilhas mais perigosas da vida. Helena olhou uma última vez para trás, para a janela iluminada do apartamento, onde seu pai provavelmente já recebia os cuidados médicos que o dinheiro maldito havia comprado.
Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha como despedida, silenciosa de tudo que conhecia e amava. Seus dedos tremeram ao tocar a mão enluvada, que a ajudou a entrar no veículo. O couro do banco estava gelado contra suas coxas, e o cheiro masculino de colônia cara misturava-se com algo mais sombrio: poder, controle, perigo. O homem ao seu lado era apenas uma silhueta no escuro, mas ela podia sentir seus olhos sobre ela como serpentes rastejando por sua pele. Feche os olhos, a voz ordenou com frieza militar. Por quê? Helena sussurrou, a voz saindo estrangulada pelo medo que crescia em sua garganta como erva daninha. Porque o general não deseja que você conheça o caminho para sua nova casa. Pelo menos, não ainda. As palavras caíram como pedras em poço profundo. Feche os olhos, senhorita Martinez. Agora. Helena obedeceu, apertando as pálpebras até ver estrelas dançando no escuro. Sentiu uma venda de seda sendo amarrada gentilmente ao redor de seus olhos, bloqueando completamente qualquer vestígio de luz. O mundo se reduziu aos outros sentidos: o rugido surdo do motor, o cheiro de couro e madeira cara, o som da própria respiração acelerada, ecoando em seus ouvidos como animal enjaulado. O carro deslizou pelas ruas da cidade por tempo indeterminado. Helena perdeu completamente a noção de direção quando deixaram o asfalto urbano e começaram a subir por estradas sinuosas que faziam o veículo balançar como embarcação em mar revolto. O ar que entrava pelas frestas das janelas ficou mais fino, mais frio, carregado com o aroma de pinheiros e terra úmida das montanhas. Cada curva levava mais longe de casa, mais longe de tudo que conhecia, mais longe da vida que tinha antes de se tornar propriedade de um homem cujo nome sussurrava em sua mente como praga antiga: General Vitor Ravelli. Quanto tempo ainda? Perguntou quando o silêncio se tornou insuportável, como se palavras pudessem preencher o vazio que crescia em seu peito. Paciência, senhorita Martinez. Boas coisas chegam para aqueles que sabem esperar. A resposta veio, carregada de ironia amarga. E você aprenderá a ter muita paciência nos próximos tempos. O carro finalmente parou depois do que pareceram horas de viagem através do nada. Helena ouviu portões pesados sendo abertos com ruído metálico que soava como mandíbulas de monstros se abrindo para devorá-la. O veículo avançou mais alguns metros antes de parar definitivamente, e o motor silenciou com um suspiro final. Chegamos, anunciou o homem ao seu lado, como se anunciasse a chegada ao inferno. Mãos firmes a ajudaram a sair do carro, e seus pés tocaram pedras irregulares, que faziam eco sob seus sapatos simples. O ar das montanhas cortava seus pulmões como lâminas geladas, e ela pôde ouvir o vento uivando através de árvores antigas, que pareciam sussurrar segredos sombrios na escuridão. Passos guiaram-na por um caminho de pedras, que se estendia por distância considerável. Seus calcanhares repicavam contra o chão como relógio marcando os segundos de liberdade que lhe restavam. Portas pesadas se abriram com um gemido de madeira antiga, e o eco de seus passos mudou, tornando-se mais profundo, mais oco, como se tivessem entrado em catedral construída para adorar deuses sombrios. O cheiro mudou completamente. Madeira envelhecida, cera de velas, algo que lembrava pólvora antiga e metal polido. Era o aroma da riqueza conquistada através de meios que pessoas normais preferiam não questionar. Era o cheiro do poder masculino em sua forma mais pura e perigosa. Subam as escadas, uma nova voz ordenou feminina, mais velha, carregada com autoridade de quem servia poder há décadas. Cuidado com os degraus, são antigos e irregulares. Helena subiu lentamente, uma mão deslizando pelo corrimão de madeira entalhada, que parecia contar histórias de séculos passados. Cada passo a levava mais alto, mais longe do chão, mais perto do destino que a aguardava nas sombras. Seus dedos tremiam contra a madeira polida, e ela podia sentir olhos observando cada movimento seu, catalogando cada reação, cada sinal de medo ou submissão. Correram por corredores que pareciam se estender infinitamente. Tapetes grossos abafavam o som de seus passos, mas Helena podia ouvir o eco distante de vozes masculinas, conversando em tons baixos, risos ocasionais, que soavam mais ameaçadores que alegres, o tilintar de cristal e metal que sugeria riqueza ostensiva sendo exibida mesmo na ausência de testemunhas. Aqui, a voz feminina anunciou, e Helena ouviu uma porta sendo aberta. Este será seu quarto. Entre.
Helena foi gentilmente empurrada para a frente, e seus pés afundaram em tapete tão grosso que parecia nuvem sólida. O ar do quarto carregava aroma de rosas e madeira de cedro, misturado com algo indefinível que cheirava a luxo feminino, perfumes caros, seda, pó de arroz fino. Pode remover a venda agora, a voz disse suavemente. Helena levou as mãos trêmulas. A venda de seda, os dedos lutando contra o nó que simbolizava sua cegueira forçada. Quando finalmente conseguiu desfazê-lo, a seda escorregou por seu rosto como lágrima e caiu no chão a seus pés. A primeira coisa que viu foram seus próprios olhos refletidos em um espelho antigo de moldura dourada. Estava pálida como fantasma, com olheiras escuras contornando olhos vermelhos de tanto chorar. Parecia uma boneca quebrada, e talvez fosse exatamente isso que havia se tornado. O quarto era deslumbrante de forma quase ofensiva. Cama com dossel, de madeira escura entalhada à mão, coberta com sedas e veludos em tons de bordô e dourado. Candelabros de cristal pendurados do teto alto pintado com querubins que pareciam zombar de sua situação. Janelas altas com cortinas pesadas que bloqueavam completamente a vista do exterior. É bonito, Helena sussurrou, mais para si mesma que para a mulher que a trouxera. O general tem bom gosto para coisas belas, a mulher respondeu, e havia algo na voz dela que Helena não conseguiu decifrar pena, talvez, ou reconhecimento de uma situação que ela própria já havia vivido. Seu banho está preparado. Roupas novas estão sobre a cama. Vista-se e aguarde. Aguardar o quê? Helena perguntou, mas a porta já havia se fechado com clique final, deixando-a sozinha em sua prisão dourada. Helena aproximou-se da cama e viu as roupas estendidas sobre a colcha de seda. Um vestido branco de corte simples mas tecido obviamente caro, lingerie de renda francesa que custava mais que seu aluguel mensal, sapatos de couro macio que se moldariam perfeitamente a seus pés, tudo branco, tudo simbolizando a pureza que estava prestes a ser negociada. Suas mãos tremeram ao tocar o tecido. Era suave como pele de bebê, e ela se perguntou quantas outras mulheres haviam usado roupas similares antes dela. Quantas outras almas puras haviam sido compradas e entregues neste mesmo quarto, vestidas de branco como oferendas a deuses famintos. O banho estava morno e perfumado com óleos que faziam sua pele brilhar como pérola. Helena submergiu na água até o pescoço, permitindo que o calor relaxasse músculos tensos pelo medo. Mas nem toda a água quente do mundo poderia lavar a sensação de que estava sendo preparada para sacrifício. Quando finalmente saiu da banheira e se vestiu com as roupas brancas, Helena mal se reconheceu no espelho. O vestido realçava curvas que ela mal sabia que possuía, e a cor branca contrastava com seus cabelos escuros, de forma que a fazia parecer anjo caído do céu, ou talvez demônio disfarçado de inocência. Sentou-se na beirada da cama e aguardou, como havia sido instruída. O relógio antigo sobre a lareira marcava os minutos com tic-tac hipnótico, que ecoava em seus ouvidos como contagem regressiva para a execução. Cada segundo a aproximava do momento em que conheceria o homem que havia comprado sua vida por R$1 milhão. General Vitor Haveli. O nome dançava em sua mente como serpente venenosa, e Helena se perguntou que tipo de homem precisava comprar companhia feminina. Que tipo de alma habitava um corpo que acumulava tanto poder e riqueza, mas permanecia tão vazio que precisava preencher o vazio com pessoas compradas como propriedades. A porta abriu-se com um sussurro quase inaudível, e então ela ouviu. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Helena permaneceu sentada na beirada da cama, as mãos apertadas sobre o tecido branco do vestido, até os dedos ficarem brancos de tanta pressão. O general Vitor Haveli parou na soleira da porta como predador estudando sua presa, e cada segundo que passava sem palavras fazia o ar ficar mais denso, mais sufocante. Ele era exatamente como Helena havia imaginado, e ao mesmo tempo completamente diferente. Alto, ombros largos que preenchiam o batente da porta, farda militar impecavelmente alinhada sobre um corpo que irradiava poder e controle. Mas eram os olhos que a assombravam, escuros como noite sem estrelas, carregados com peso de segredos que ela jamais poderia compreender.
Havia algo naqueles olhos que falava de guerras travadas e vencidas, de decisões que custaram vidas, de um homem que havia olhado a morte nos olhos tantas vezes que ela se tornara sua companheira íntima. Levante-se, a voz dele cortou o silêncio como lâmina afiada. Não era um pedido, era uma ordem militar dada por alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Helena obedeceu com pernas trêmulas, o vestido branco ondulando ao redor de seus tornozelos como névoa etérea. Seus pés descalços afundaram no tapete grosso, e ela se sentiu pequena e vulnerável diante da presença masculina, que dominava completamente o espaço ao redor. Aproxime-se, ele ordenou novamente, e desta vez Helena detectou algo diferente na voz, uma rouquidão quase imperceptível, que sugeria que ele também estava sendo afetado por aquele momento, mesmo que lutasse para esconder. Cada passo em direção a ele era como caminhar através de areia movediça. Seus músculos protestavam, seu instinto gritava para que corrisse, mas seus pés continuavam se movendo até que ela parou a apenas um braço de distância dele. O aroma masculino o envolvia como nuvem invisível, couro, metal polido, algo que cheirava perigo e poder absoluto. Olhe para mim, ele comandou quando Helena manteve os olhos fixos no chão. Ela ergueu o rosto lentamente, como se estivesse se forçando a encarar o próprio demônio. Quando seus olhos se encontraram, Helena sentiu como se uma corrente elétrica atravessasse seu corpo inteiro. Havia intensidade naquele olhar que a fazia sentir nua mesmo completamente vestida, como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas e chegar até sua alma. Você sabe por que está aqui, Vitor disse, a voz baixa e controlada, mas Helena podia detectar ondas de tensão correndo por baixo da superfície calma. Sim, ela sussurrou, a voz saindo quebrada e frágil. Diga. As palavras ficaram presas em sua garganta como espinhos. Como poderia verbalizar a humilhação de ter sido vendida como mercadoria? Como poderia admitir em voz alta que sua virgindade e sua vida haviam sido negociadas por dinheiro? Eu fui comprada pelo Senhor. Comprada, ele repetiu a palavra lentamente, como se estivesse saboreando seu gosto amargo. E o que isso significa, Helena? O nome dele saindo dos lábios dele fez seu estômago se contrair. Ele havia estudado sua vida, sabia detalhes íntimos sobre ela, enquanto ela não sabia nada sobre ele além de seu nome e posição militar. Significa que eu pertenço ao Senhor agora. Sim, Vitor confirmou, e começou a caminhar ao redor dela em círculos lentos, como lobo estudando cordeiro ferido. Você me pertence. Seu corpo me pertence. Sua mente me pertence. Sua alma me pertence. Cada respiração que você toma a partir de agora é porque eu permito. Helena fechou os olhos com força, lágrimas ardentes escorrendo por suas bochechas como chuva ácida. As palavras dele caíam sobre ela como chicotadas, cada uma deixando marcas invisíveis em sua dignidade. Tire o vestido, ele ordenou, parando diretamente atrás dela. O comando atingiu Helena como raio. Seus olhos se abriram imediatamente, e ela se virou para encará-lo com expressão de terror absoluto. Por favor, ela implorou, a voz saindo como sussurro quebrado. Por favor, não. Eu paguei R$1 milhão por você, Vitor disse com frieza que cortava mais que qualquer fúria. E eu vou ter o que é meu. Tire o vestido. Agora. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Suas mãos tremiam tão violentamente que mal conseguia segurar o tecido. Lágrimas escorriam por seu rosto como cascatas de desespero, e ela podia sentir o mundo desabando ao seu redor, como castelo de cartas em tempestade. Por favor, ela sussurrou novamente, a voz carregada com toda a dor de uma alma sendo despedaçada. Eu nunca estive com um homem. Eu não sei como. Eu tenho medo. Algo mudou no rosto de Vitor. Por uma fração de segundo, sua máscara de frieza militar vacilou, e Helena viu algo que parecia quase humano brilhando em seus olhos escuros. Mas o momento passou tão rapidamente que ela se perguntou se havia imaginado. Medo é uma emoção inútil, ele disse, mas sua voz havia perdido parte da dureza anterior. Você aprenderá a superá-lo. Helena baixou a cabeça e, com movimentos entrecortados pelos soluços, começou a puxar as alças do vestido pelos ombros. O tecido deslizou por seu corpo como água, formando poça branca a seus pés.
Ela permaneceu ali, vestindo apenas a lingerie de renda francesa, sentindo-se mais exposta e vulnerável do que jamais se sentira na vida. Victor permaneceu em silêncio absoluto por tempo que pareceu eternidade. Helena podia sentir seus olhos percorrendo cada centímetro de sua pele, catalogando cada curva, cada marca, cada imperfeição. Era como ser examinada por cientista estudando espécime raro. Você é exatamente como eles disseram, ele murmurou. Finalmente, a voz carregada com algo que Helena não conseguiu identificar satisfação, talvez, ou algo mais complexo e perturbador. Volte-se. Helena obedeceu com movimentos mecânicos, girando lentamente até dar as costas para ele. Podia sentir o calor do corpo dele atrás dela, tão próximo que conseguia ouvir sua respiração controlada. Suas mãos tremiam tão violentamente que ela precisou entrelaçar os dedos para esconder o tremor. Você já foi tocada por um homem? Victor perguntou, a voz tão baixa que ela mal conseguiu ouvir. Não, Helena sussurrou, a vergonha queimando suas bochechas como fogo. Nunca, nunca. Ele permaneceu em silêncio por mais alguns momentos, e Helena podia sentir conflito emanando dele como calor de fornalha. Havia tensão no ar tão densa que parecia que poderia ser cortada com faca. Vire-se, ele ordenou novamente. Quando Helena obedeceu, encontrou Victor observando-a com expressão que ela nunca havia visto antes. Não era luxúria crua ou desejo animal. Era algo mais profundo, mais perturbador, como se ele estivesse vendo algo nela que nem ela mesma sabia que existia. Você está tremendo, ele observou. Eu estou com medo, Helena admitiu, a honestidade brutal escapando de seus lábios antes que pudesse detê-la. Do que tem medo? De você. Do que vai acontecer comigo. De nunca mais ver minha família. De me tornar algo que eu não quero ser. As palavras jorraram dela como represa rompida, carregando toda a dor e terror acumulados desde o momento em que aceitara aquela proposta terrível. Victor estudou seu rosto por longo tempo, como se estivesse lendo livro escrito em língua estrangeira. Então, para total surpresa de Helena, ele se afastou dela e caminhou até a janela, virando as costas para ela. Vista o vestido, ele disse sem se virar. Helena piscou várias vezes, confusa pela súbita mudança. Suas mãos tremiam enquanto pegava o vestido do chão, e o vestia rapidamente, como se ele pudesse mudar de ideia a qualquer momento. General, ela sussurrou quando terminou de se vestir. Victor permaneceu em silêncio diante da janela, as mãos cruzadas atrás das costas, postura rígida como soldado em posição de sentido. A luz da lua filtrava através das cortinas pesadas, criando padrões sombrios em seu perfil, que o faziam parecer estátua de mármore esculpida por artista atormentado. Você me faz lembrar alguém, ele disse finalmente, a voz tão baixa que Helena mal conseguiu ouvir. Quem? Alguém que eu perdi há muito tempo. Helena não sabia o que dizer. Havia dor nas palavras dele, uma vulnerabilidade que contrastava violentamente com a frieza militar que ele havia exibido momentos antes. Era como ver rachadura na armadura de guerreiro, revelando carne humana por baixo do metal. O que aconteceu com ela? Helena perguntou gentilmente. Victor virou-se lentamente para encará-la, e Helena ficou chocada ao ver lágrimas brilhando em seus olhos escuros. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de dor tão profunda que havia se cristalizado em sua alma como diamante negro. Ela morreu porque eu não consegui protegê-la, ele disse, cada palavra pesando como chumbo. E desde então, eu jurei que nunca mais deixaria ninguém chegar perto o suficiente para me magoar novamente. Então por que? Helena começou, mas não conseguiu terminar a pergunta. Por que comprei você? Victor completou, um sorriso amargo curvando seus lábios. Porque pensei que poderia possuir beleza sem sentir dor. Pensava que poderia ter companhia sem conexão emocional. Pensava que poderia comprar o que queria sem pagar o preço real. Ele caminhou lentamente de volta para ela, mas desta vez sua abordagem não era ameaçadora. Era quase hesitante, como se ele estivesse lutando contra instintos conflitantes. Mas olhar para você. Ele parou diretamente na frente dela. Olhar para você me fez perceber que alguns preços não podem ser pagos com dinheiro. Helena sentiu seu coração acelerar, mas não de medo. Era algo diferente, algo que ela não conseguia nomear. Havia humanidade nos olhos dele agora, vulnerabilidade que tornava sua presença menos terrificante e mais intrigante.
O que isso significa para mim? Ela perguntou. Vitor ergueu a mão lentamente e tocou suavemente sua bochecha, o toque tão gentil que Helena mal conseguiu sentir. Mas o efeito foi elétrico, enviando ondas de sensações estranhas através de seu corpo. Significa que talvez ambos sejamos prisioneiros agora, ele sussurrou. Os dias que se seguiram passaram como névoa espessa envolvendo uma realidade que Helena ainda lutava para aceitar. Vitor havia se retirado naquela primeira noite sem tocar nela além daquele toque suave em sua bochecha, deixando-a sozinha com pensamentos que giravam em círculos infindáveis como aves de rapina ao redor de presa ferida. Ele aparecia para jantar todas as noites, sentando-se na extremidade oposta de uma mesa comprida demais para duas pessoas, observando-a comer em silêncio carregado de tensões não ditas. Helena aprendera a reconhecer os sons da casa passos pesados de botas militares ecoando pelos corredores de pedra, vozes masculinas discutindo assuntos que ela não conseguia decifrar, o tilintar distante de cristal e metal, que sugeria riqueza, sendo exibida mesmo na solidão das montanhas. Era uma sinfonia de poder masculino em sua forma mais pura e isolada. Nesta noite, contudo, algo estava diferente. O ar carregava eletricidade que fazia os pelos de seus braços se eriçarem, como se tempestade se aproximasse não apenas do céu, mas do próprio destino. Helena havia escolhido um vestido azul marinho que encontrara no guarda-roupa repleto de roupas caras, que alguém havia selecionado especificamente para ela. O tecido abraçava suas curvas de forma que a fazia sentir-se mais mulher e menos menina. Assustada, Vitor entrou no salão de jantar com pontualidade militar habitual, mas Helena imediatamente notou diferença em sua postura. Havia tensão em seus ombros que não conseguia esconder, e seus olhos escuros carregavam tempestade que ameaçava explodir a qualquer momento. Ele se sentou em sua cadeira costumeira, mas seus movimentos eram mais bruscos, como se estivesse lutando contra demônios internos que exigiam atenção. Aconteceu algo? Helena perguntou gentilmente, quebrando o silêncio que se estendera por tempo demasiado longo. Vitor ergueu os olhos para ela, e pela primeira vez desde aquela primeira noite, ela viu vulnerabilidade real brilhando por trás da máscara de controle militar. Ele parecia homem lutando guerra contra si mesmo, e perdendo. Recebi ordens hoje, ele disse finalmente, a voz carregada com peso, que ela não conseguia compreender completamente. Parto para a missão no exterior dentro de uma semana. Helena sentiu algo estranho se contorcendo em seu estômago. Não era alívio, como deveria ser. Era algo perigosamente próximo de decepção. Como isso era possível? Como ela poderia sentir qualquer coisa além de gratidão pela perspectiva de ficar livre dele? Por quanto tempo? Ela ouviu-se perguntando. 6 meses. Talvez mais. O silêncio que se seguiu foi carregado com implicações não verbalizadas. 6 meses. Tempo suficiente para que tudo mudasse, para que ela escapasse, para que ele esquecesse dela completamente. Mas olhando para Vitor naquele momento, Helena percebeu que fuga era a última coisa em sua mente. E eu? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse detê-la. Vitor a estudou com intensidade que fez seu sangue ferver. Havia algo faminto naqueles olhos escuros, algo que falava de necessidades que iam muito além do físico. Você ficará aqui, esperando. Esperando o quê? Por mim. As duas palavras carregavam peso de promessa e ameaça. Helena sentiu calor subindo por seu pescoço, tingindo suas bochechas de rosa que contrastava com o azul marinho do vestido. Havia possessividade na voz dele que deveria tê-la assustado, mas em vez disso despertava algo perigoso em seu íntimo. O jantar continuou em silêncio tenso, cada movimento carregado de significado não verbalizado. Helena percebia que Vitor a observava mais intensamente que o usual, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu rosto, para levar consigo durante os meses de separação. Ela, por sua vez, encontrava-se estudando com curiosidade crescente a forma como seus dedos longos seguravam os utensílios, a maneira como sua mandíbula se contraía quando ele estava pensando, o modo como seus olhos escureciam quando pousavam sobre ela. Quando Helena levou a taça de vinho aos lábios, suas mãos tremeram imperceptivelmente.
A taça escorregou de seus dedos úmidos e caiu sobre a mesa, derramando líquido vermelho escuro sobre a toalha branca, como sangue sobre neve virgem. O vinho se espalhou rapidamente, manchando não apenas a mesa, mas também a frente do vestido azul marinho que ela usava. Não, Helena exclamou, levantando-se rapidamente da cadeira. Eu sinto muito. Eu sou tão desajeitada. Vitor também se levantou, mas seus movimentos eram controlados, predatórios. Havia algo em seus olhos que Helena nunca vira antes, uma intensidade que fazia o ar ao redor deles vibrar com eletricidade perigosa. Não foi nada, ele disse, mas sua voz estava mais rouca que o normal. Seu uniforme. Helena apontou para as manchas vermelhas que haviam salpicado a farda militar impecável de Vitor. Eu manchei seu uniforme. Ela se aproximou dele instintivamente, as mãos estendidas como se pudesse de alguma forma limpar o dano que havia causado. Mas quando seus dedos tocaram o tecido militar sobre seu peito, Vitor segurou seus pulsos com firmeza, que a fez parar de respirar. Helena, ele disse seu nome como oração e maldição ao mesmo tempo. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, e o que viu lá a fez tremer. Não era raiva pelo acidente. Era algo muito mais perigoso, muito mais primitivo. Era desejo em sua forma mais crua e incontrolável, luta entre civilização e instinto animal, que estava sendo travada diretamente diante de seus olhos. Eu posso limpar, ela sussurrou, mas suas palavras soaram fracas mesmo para seus próprios ouvidos. Não é o uniforme que precisa ser limpo, Vitor disse, sua voz tão baixa que ela mal conseguiu ouvir. Ele soltou seus pulsos, mas não se afastou. Em vez disso, ergueu uma mão e tocou suavemente sua bochecha, exatamente como havia feito naquela primeira noite. Mas desta vez, o toque carregava eletricidade que enviou ondas de sensações através de todo o seu corpo. Você está brincando com fogo, ele murmurou, o polegar traçando linha delicada ao longo de sua maçã do rosto. Eu não entendo, Helena sussurrou, mas na verdade entendia perfeitamente. Havia química entre eles que crescia a cada dia, tensão sexual que se tornava mais difícil de ignorar a cada olhar compartilhado, a cada silêncio carregado. Você me faz lembrar que ainda sou humano, Vitor disse, ecoando palavras que havia pronunciado semanas antes. E isso é perigoso para ambos. Por que perigoso? Porque eu jurei que nunca mais deixaria ninguém chegar perto o suficiente para me magoar. E você? Ele pausou, como se as próximas palavras fossem difíceis demais para pronunciar. Você está chegando perto demais. Helena sentiu seu coração acelerar até parecer que explodiria em seu peito. Havia confissão naquelas palavras. Admissão de vulnerabilidade que contrastava violentamente com a imagem de controle absoluto que Vitor projetava para o mundo. E se eu quiser chegar perto? Ela ouviu-se perguntando, surpresa com sua própria coragem. Os olhos de Vitor escureceram até ficarem quase negros. Sua mão deslizou da bochecha dela para a base de seu pescoço, dedos tocando o pulso acelerado, que revelava exatamente o efeito que ele estava tendo sobre ela. Então você é mais perigosa do que eu pensava, ele murmurou. Eles permaneceram assim por momentos que pareciam eternidade, respirações se misturando no espaço pequeno entre eles, corações batendo em ritmo sincronizado, que falava de conexão mais profunda que qualquer transação financeira poderia criar. Helena podia sentir calor emanando do corpo dele, aroma masculino que a envolvia como droga intoxicante. Vitor, ela sussurrou seu nome pela primeira vez, e viu como ele se contraiu ao ouvi-lo saindo de seus lábios. Diga novamente, ele ordenou, a voz rouca de necessidade. Vitor. Desta vez, ele não conseguiu se controlar. Sua outra mão encontrou seu rosto, segurando-a gentilmente, mas firmemente, enquanto seus olhos procuravam os dela como se estivesse pedindo permissão para algo que ambos sabiam que mudaria tudo entre eles. Se eu te beijar agora, ele disse, palavras saindo entrecortadas, como se cada uma custasse pedaço de sua alma, não haverá volta. Você entende isso? Helena assentiu, incapaz de formar palavras. Seu corpo inteiro vibrava com antecipação, cada nervo aguardando o toque que mudaria sua vida para sempre. Vitor aproximou seu rosto lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Helena não recuou. Em vez disso,
ergueu-se nas pontas dos pés, fechando a distância entre eles, até que suas respirações se tornaram uma só. Quando seus lábios finalmente se tocaram, foi como se o mundo inteiro pegasse fogo. O beijo começou. Gentil, quase reverente, como se Vitor estivesse tocando algo sagrado que poderia se quebrar com muito entusiasmo. Mas quando Helena respondeu, derretendo-se contra ele, e permitindo que seus lábios se separassem ligeiramente, algo primitivo e faminto despertou nele. Suas mãos se emaranharam em seus cabelos escuros, e ele a puxou mais perto, aprofundando o beijo até que Helena sentiu que poderia desmaiar pela intensidade. Ela nunca havia sido beijada antes, nunca havia experimentado o gosto de outro ser humano em seus lábios, o peso de mãos masculinas em seu corpo, a sensação de ser desejada com intensidade, que ameaçava consumi-la completamente. Lágrimas escorreram por suas bochechas, não de medo ou tristeza, mas de emoção tão intensa que seu corpo não sabia como processá-la. Vitor sentiu o sal em seus lábios e se afastou ligeiramente, estudando seu rosto com expressão que misturava paixão com algo perigosamente próximo de ternura. "Por que está chorando?" ele perguntou, voz rouca de emoção. "Porque sinto como se estivesse acordando de sonho que durou 20 anos, Helena sussurrou. "E tenho medo de que se eu acordar completamente, tudo isso desapareça." Vitor tocou seu rosto com ternura que contradizia completamente sua reputação de frieza militar. Seus dedos traçaram linha delicada onde lágrimas haviam escorrido, como se ele pudesse absorver sua dor através do toque. "Eu também estou com medo", ele admitiu, confissão que deve ter custado tudo de seu orgulho militar. "Medo de que você me faça sentir coisas que jurei nunca sentir novamente." "E se sentir não for algo a ser temido?" Helena perguntou. "E se for algo a ser abraçado?" Vitor a estudou por longo momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Então, sem aviso, a puxou contra ele novamente, e a beijou com urgência que falava de homem perdendo batalha contra sentimentos que havia tentado suprimir. Desta vez, Helena não apenas respondeu, ela se rendeu completamente, permitindo que ele a liderasse através de território emocional que ela nunca havia explorado. E naquele momento, ambos souberam que não havia mais volta. O que havia começado como transação comercial, havia se transformado em algo muito mais perigoso e infinitamente mais precioso: amor. O amanhecer chegou com dedos dourados de luz que se infiltraram através das cortinas pesadas, despertando Helena de sonho profundo, onde lábios masculinos ainda queimavam contra os seus. Ela tocou os próprios lábios instintivamente, sentindo-os ligeiramente inchados do beijo que havia mudado tudo entre ela e Vitor na noite anterior. O mundo parecia diferente hoje, cores mais vibrantes, ar mais doce, como se o universo inteiro tivesse se reorganizado ao redor daquele momento de rendição mútua. Quando desceu para o café da manhã, encontrou uma surpresa esperando na mesa formal onde costumava tomar suas refeições solitárias. Vitor estava lá, fora do uniforme militar pela primeira vez desde que ela chegara. Vestia camisa branca de algodão que realçava a largura de seus ombros, e calças de montaria, que sugeriam atividades muito diferentes das reuniões militares estratégicas, que normalmente ocupavam seus dias. "Bom dia", ele disse quando ela entrou, e sua voz carregava calor que não estava presente antes. Havia algo diferente em seus olhos, também uma suavidade que contrastava com a dureza militar que ela havia conhecido. "Bom dia", Helena respondeu, sentindo calor subir por seu pescoço. A memória do beijo da noite anterior pairava entre eles, como perfume invisível, mudando a dinâmica de cada palavra trocada. "Hoje você não ficará trancada neste lugar", Vitor anunciou, gesticulando para que ela se sentasse ao lado dele, em vez de na extremidade oposta da mesa. "Hoje você vai conhecer minha propriedade, meu mundo." Helena sentiu-se sem fôlego. Durante semanas, ela havia sido prisioneira dourada, limitada aos confins da mansão e seus jardins imediatos. A perspectiva de explorar além daquelas paredes de pedra a emocionava de forma que não conseguia esconder. "Por quê?" ela perguntou, curiosidade brilhando em seus olhos. Vitor estendeu a mão através da mesa e tocou suavemente seus dedos, gesto simples, que enviou eletricidade através de todo seu corpo. "Porque quero que você entenda quem eu sou, de onde venho,
Porque me tornei o homem que conheceu naquela primeira noite. Ele pausou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. E porque talvez, entendendo isso, você possa começar a me perdoar por ter comprado você como se fosse propriedade. As palavras atingiram Helena como ondas quentes. Havia arrependimento genuíno na voz dele, vulnerabilidade que transformava o homem poderoso e controlador em algo mais humano, mais alcançável. Após o café da manhã, Vitor a levou pelos estábulos onde cavalos árabes magníficos relincham. Suas boas-vindas matinais. Helena nunca havia estado tão perto de animais tão majestosos, e quando Vitor escolheu uma égua castanha de temperamento gentil para ela, seus olhos brilharam com excitação infantil que fez algo derreter no peito dele. Seu nome é Esperança, Vitor disse, acariciando o pescoço sedoso da égua. Ela pertenceu a alguém que foi muito importante para mim. Helena detectou dor nas palavras dele, e não pressionou para mais detalhes. Em vez disso, permitiu que ele a ajudasse a montar, sentindo suas mãos fortes ao redor de sua cintura, enquanto a erguia para a sela. O toque durou mais tempo que necessário, e quando ela olhou para baixo, encontrou observando-a com expressão que fez seu coração acelerar. Eles cavalgaram através de campos ondulantes que se estendiam até onde a vista alcançava, terra fértil pontuada por bosques de carvalhos antigos e riachos cristalinos, que cantavam melodias secretas para o vento. Vitor mostrou-lhe os limites de sua propriedade, milhares de hectares de terra, que havia herdado de gerações de ancestrais militares, cada árvore e pedra, carregando histórias de honra, sacrifício e perda. Minha família serviu este país por 200 anos, Vitor explicou enquanto paravam no topo de colina que oferecia vista panorâmica da propriedade. Cada geração perdeu alguém em guerra. Meu avô na Segunda Guerra, meu pai em conflito que a maioria das pessoas nem lembra. Que aconteceu? E você? Helena perguntou gentilmente. Vitor ficou em silêncio por longo tempo, olhando para o horizonte como se pudesse ver fantasmas dançando nas nuvens distantes. Eu perdi muito mais que a vida, ele disse finalmente. Perdi a alma. Eles desmontaram, perto de um lago pequeno e isolado onde salgueiros chorões mergulhavam seus galhos na água como dedos tocando piano líquido. Vitor estendeu um cobertor sobre a grama macia e produziu cesta de piquenique que havia trazido sem que Helena percebesse. Você planejou isto, ela observou, sorrindo pela primeira vez de forma completamente natural desde que chegara àquele lugar. Planejei, ele admitiu, e havia algo quase tímido em sua admissão. Pensei que talvez você merecesse ao menos um dia de felicidade antes que eu parta para a missão. Eles comeram em silêncio confortável, compartilhando frutas frescas e queijos artesanais, enquanto observavam patos deslizarem graciosamente pela superfície espelhada do lago. Helena descobriu que Vitor conhecia nome de cada pássaro, cada flor selvagem, cada árvore nativa da região. Havia ao lado dele que ninguém mais via homem que amava a terra, que encontrava paz na natureza, que podia ser gentil quando baixava as defesas. Ensine-me, Helena disse impulsivamente quando Vitor mencionou casualmente que conhecia receitas antigas passadas através de gerações de sua família. Ensinar o quê? Tudo. Como cozinhar pratos que sua avó fazia. Como ler os mapas que você estuda. Como entender os cavalos da forma que você entende. Ela pausou, coragem crescendo dentro dela como chama alimentada por vento. Ensine-me como conhecer você. Vitor a observou com intensidade que fez o ar entre eles vibrar com eletricidade. Havia fome naqueles olhos escuros, não apenas física, mas emocional, como se ele estivesse faminto por conexão humana genuína há anos. Por que isso importa para você? Ele perguntou. Por quê? Helena lutou para encontrar palavras que expressassem sentimentos que ela mal entendia. Porque quando você me beijou ontem à noite, senti como se estivesse encontrando pedaço de mim mesma que nem sabia que estava perdido. E quero encontrar mais pedaços. Quero encontrar todos eles. A confissão pairou entre eles como promessa e desafio. Vitor estendeu a mão e tocou seu rosto com ternura que contrastava violentamente com a força que ela sabia que ele possuía. Você é perigosa, ele murmurou, ecoando palavras da noite anterior.
Só se você deixar que eu seja. Eles passaram o resto da tarde explorando cantos secretos da propriedade que Vitor nunca havia mostrado a ninguém. Ele a levou ao cemitério da família, onde lápides de mármore contavam histórias de heroísmo e sacrifício através dos séculos. Mostrou-lhe o laboratório onde desenvolvia estratégias militares, paredes cobertas com mapas e documentos, que falavam de mente brilhante dedicada à proteção de país, que ele amava mais que a própria vida. E então, quando o sol começou a se pôr pintando o céu com tons de ouro e carmesim, ele a levou ao lugar mais sagrado de todos, pequeno jardim murado, onde rosas brancas floresciam em profusão selvagem, ao redor de banco de pedra isolado. Este era o lugar favorito dela, Vitor disse, voz carregada com dor, que tempo não havia conseguido curar. Dela, minha esposa, Isabela. O nome saiu de seus lábios como oração quebrada. Ela morreu há 3 anos. Bala perdida durante ataque terrorista em base militar onde El estava estacionado. Ela havia vindo me visitar. Sua voz falhou, e Helena viu lágrimas brilhando em seus olhos orgulhosos. Helena sentiu o coração se partindo pela dor crua na voz dele. Finalmente entendia a fonte da frieza, da distância, da necessidade de controle que havia definido cada interação entre eles até aquele momento. Você a amava muito, ela disse gentilmente, mais que minha própria vida. E quando ela morreu? Vitor pausou, lutando contra emoções que claramente não estava acostumado a expressar. Quando ela morreu, jurei que nunca mais permitiria que alguém se aproximasse o suficiente para me causar aquele tipo de dor novamente. Mas então por que me comprou? Helena perguntou, confusão genuína em sua voz. Vitor virou-se para encará-la. Completamente, e ela viu luta épica sendo travada em seus olhos escuros. Porque pensei que poderia possuir beleza sem sentir amor. Ter companhia sem conexão emocional. Pensei que poderia comprar substituto para o que havia perdido, sem arriscar meu coração novamente. Ele tocou seu rosto com mão que tremia ligeiramente. Mas você não é substituto para ninguém. Você é completamente única. E isso me aterroriza. Helena cobriu a mão dele com a sua, entrelaçando seus dedos de forma que sugeria início de algo muito mais profundo que atração física. Talvez seja a hora de parar de ter medo, ela sussurrou. Vitor a estudou por longo momento, como se estivesse tomando decisão que mudaria curso de sua vida inteira. Então, sem aviso, a puxou contra ele, e a beijou com urgência que falava de homem perdendo batalha contra sentimentos que havia tentado suprimir por anos. Desta vez, o beijo foi diferente. Não havia hesitação, nenhuma contenção. Era puro desejo misturado com algo muito mais perigoso, início do amor verdadeiro, florescendo entre duas almas, que haviam encontrado uma na outra exatamente o que não sabiam que estavam procurando. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade, corações batendo em ritmo sincronizado, que falava de conexão mais profunda que qualquer contrato poderia criar. Helena, Vitor sussurrou seu nome como se fosse primeira vez que o pronunciava. Sim, eu. Acho que estou me apaixonando por você. E isso me assusta mais que qualquer batalha que já enfrentei. Helena sentiu lágrimas de alegria brotando em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de pura felicidade explosiva que ameaçava transbordar de seu peito. Então talvez seja a hora de parar de lutar contra isso. Ela sussurrou, puxando para outro beijo que selou o destino de ambos de forma irreversível. Naquele jardim sagrado onde amor havia florescido antes, estava florescendo novamente. As semanas que se seguiram passaram como sonho dourado tecido com fios de seda e mel. Helena acordava todas as manhãs com um sorriso nos lábios, antecipando os momentos que passaria ao lado de Vitor, explorando não apenas sua propriedade, mas os territórios inexplorados de seus próprios corações. Ele havia se tornado professor paciente e amante atencioso, guiando-a através de mundo que ela jamais imaginara existir, mundo onde poder e ternura coexistiam, onde força militar se derretia em vulnerabilidade masculina mais pura. Nas tardes ensolaradas, Vitor ensinava-a a cozinhar receitas ancestrais, em cozinha rústica anexa aos estábulos, longe dos olhares curiosos dos empregados. Suas mãos cobriam as dela, enquanto a guiava no preparo de massas feitas à mão,
dedos entrelaçados sobre a farinha como dança íntima de aprendizado e desejo. O aroma de alho e ervas frescas misturava-se com o perfume masculino dele, criando a atmosfera de domesticidade que aquecia a alma de Helena de formas que ela nunca experimentara. Minha nona dizia que comida feita com amor alimenta não apenas o corpo, mas a alma, Vitor murmurava em seu ouvido, enquanto ela amassava pão. Sua respiração quente contra sua pele fazendo-a tremer de antecipação. E o que nossa comida alimenta? Helena perguntava, virando-se em seus braços até ficar de frente para ele, farinha sujando suas bochechas como vestígios de brincadeira infantil. Esperança, ele respondia sempre, limpando a farinha de seu rosto com ternura que contrastava com a dureza de suas mãos calejadas pela guerra. Alimenta a esperança de que talvez eu possa ser homem diferente do que sempre fui. Helena aprendera a ler mapas militares sobre mesa de carvalho em seu escritório, dedos traçando fronteiras e rotas estratégicas, enquanto Vitor explicava táticas que havia desenvolvido ao longo de décadas de serviço. Mas mais que geografia e estratégia, ela estava aprendendo a navegar pelo território complexo da alma dele, descobrindo feridas antigas que ainda sangravam, cicatrizes emocionais que o haviam moldado no homem sombrio que ela conhecera naquela primeira noite. Esta foi minha primeira missão como oficial. Vitor apontava para a região montanhosa no mapa, voz carregada com peso de memórias que custaram vidas. Perdi 3 homens naqueles vales. Meninos, na verdade. Nenhum tinha mais que 20 anos. Helena cobria sua mão com a dela, oferecendo conforto silencioso que palavras não conseguiam expressar. Estava aprendendo que Vitor carregava peso de cada vida perdida sob seu comando, que sua frieza era a armadura construída para proteger coração que sentia dor com intensidade quase insuportável. Nas tardes mais quentes, ele a levava aos estábulos, onde ela aprendia não apenas a montar, mas a compreender os cavalos de forma quase mística. Vitor possuía dom natural com os animais, eles se acalmavam sob suas mãos, obedeciam a comandos sussurrados, confiavam nele com lealdade que falava de alma genuinamente nobre por baixo da armadura militar. Eles sentem medo, ele explicava enquanto Helena acariciava hesitantemente o pescoço de garanhão negro temperamental, e reagem a ele. Se você está com medo, eles ficam com medo. Se você está calma, eles se acalmam. E se você está apaixonada? Helena perguntou impulsivamente, olhando para ele por cima do lombo do cavalo. Vitor parou de escovar a crina do animal, seus olhos encontrando os dela, através do espaço carregado de feno e desejo crescente. Então eles sentem isso também, ele disse, voz rouca de emoção, que estava se tornando cada vez mais difícil de esconder. E ficam inquietos, como se soubessem que mudanças estão vindo. Era verdade. Helena podia sentir mudanças no ar, como eletricidade antes de tempestade. Vitor estava se transformando diante de seus olhos, rindo mais facilmente, tocando-a com frequência crescente, permitindo que máscaras caíssem para revelar o homem que ela estava aprendendo a amar com intensidade que a assustava e emocionava em igual medida. Mas nesta manhã específica, algo estava diferente. Helena acordou com sensação estranha no estômago, como se pressentimento sombrio tivesse se instalado em suas entranhas durante a noite. O ar parecia mais denso, carregado com tensão que ela não conseguia identificar. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Vitor já vestido em uniforme completo, postura rígida sugerindo o retorno do general militar que ela pensava ter ajudado a enterrar. Há visitas chegando hoje, ele anunciou sem preâmbulos, evitando seus olhos de forma que fez alarmes soarem em sua mente. Que tipo de visitas? Helena perguntou, sentindo frio percorrer sua espinha apesar do calor matinal. Família, da minha ex-esposa. As palavras saíram cortantes como estilhaços de vidro. Eles não sabem sobre você. Helena sentiu o mundo inclinar ligeiramente sob seus pés. Durante semanas, havia se perdido na fantasia de que sua situação era normal, de que o amor crescente entre ela e Vitor havia de alguma forma apagado as circunstâncias sórdidas que a trouxeram até ali. Mas a realidade estava prestes a bater a porta com força de martelo de juiz. O que isso significa? Ela perguntou, embora já soubesse que não gostaria da resposta. Vitor finalmente a olhou, e Helena viu o conflito épico sendo travado em seus olhos escuros.
Havia amor ali, ela podia ver claramente agora, mas também medo, vergonha, e algo que parecia perigosamente próximo de arrependimento. Significa que você precisa ser discreta hoje. Ficar em seus aposentos, talvez. Eles não entenderiam. Nossa situação, Helena repetiu as palavras lentamente, como se estivesse provando veneno. Você quer dizer o fato de que me comprou como prostituta? Helena, não é assim, não é. Ela se levantou da mesa, raiva crescendo em seu peito como chama alimentada por vento. Então como é, Vitor? Como você explicaria para a família de sua falecida esposa, que comprou uma mulher para aquecer sua cama? Você sabe que não é. Isso, Vitor disse, também se levantando, mas Helena podia ver incerteza em seus olhos que cortava mais fundo que qualquer raiva. Sei, porque neste momento, me sinto exatamente como o que fui comprada para ser. Sua propriedade, sua vergonha, algo para ser escondido quando companhia respeitável vem visitar. Helena saiu da sala antes que Vitor pudesse responder, lágrimas de humilhação queimando seus olhos. Ela correu pelos corredores até seu quarto e trancou a porta, deixando-se cair sobre a cama onde havia sonhado com o futuro, que agora parecia tão frágil quanto o castelo de cartas. Horas mais tarde, ela ouviu sons de carruagem chegando, vozes aristocráticas ecoando pelo pátio de pedra, passos formais, subindo as escadas principais. Helena se aproximou da janela e espiou através das cortinas, vendo mulher mais velha de postura imperial, sendo escoltada por Vitor, em direção à entrada principal. Ela usava luto completo apesar dos anos que haviam passado desde a morte de Isabela, e havia algo em sua expressão que sugeria pessoa acostumada a ter suas vontades obedecidas, sem questionamento. A curiosidade finalmente venceu o orgulho ferido. Helena abriu sua porta silenciosamente e rastejou pelos corredores até uma posição onde podia ouvir conversas vindas do salão principal. O que ouviu fez seu sangue gelar. Completamente inadequado, Vitor, a voz da mulher mais velha cortava o ar como lâmina. Isabela mal está morta há 3 anos e você já está se comportando como animal no cio. Dona Margarete, por favor. A voz de Vitor soava controlada, mas Helena podia detectar tensão por baixo da superfície. Não, Dona Margarete. Eu sou a mãe de sua falecida esposa, e tenho direito de saber o que está acontecendo nesta casa. Os empregados falam, Vitor. Dizem que a mulher vivendo aqui, mulher jovem. Helena sentiu o estômago se contrair. Então era isso, a família de Isabela havia descoberto sobre ela e viera confrontar Vitor. Ela se aproximou mais da escada, desesperada para ouvir cada palavra da conversa que determinaria seu destino. Há uma convidada, Vitor admitiu finalmente. Convidada? A risada da mulher era amarga como fel. Que tipo de convidada vive permanentemente na casa de viúvo respeitado? Que tipo de convidada causa escândalo entre os empregados? Margarete. Vitor começou, mas ela o cortou brutalmente. Não, você vai me ouvir agora. Isabela era minha única filha, minha vida, e quando ela morreu, você prometeu honrar sua memória. Prometeu que sempre seria o homem digno pelo qual ela se apaixonou. A voz da mulher tremeu com emoção crua. E agora descubro que trouxe para a casa onde minha filha foi feliz? Ela não é, Vitor disse, e havia perigo na voz dele que Helena reconheceu o tom que ele usava quando estava lutando para controlar a raiva que poderia se tornar explosiva. Então o que ela é? Sua amante? Sua concubina? Que diferença faz o nome que você dá vergonha? Helena não conseguiu mais suportar. Desceu as escadas com passos que ecoaram como tiros no silêncio tenso, aparecendo na entrada do salão, como fantasma materializado a partir da própria culpa de Vitor. Ambos se viraram para ela, Vitor com expressão de horror absoluto, a mulher mais velha com olhos que brilhavam de fúria aristocrática. Eu sou Helena Martinez, ela disse. Voz surpreendentemente firme apesar do coração que batia como tambor de guerra. E acredito que a senhora está falando sobre mim. Margarete a examinou de cima a baixo como se estivesse avaliando mercadoria defeituosa. Helena podia ver o momento exato em que a mulher catalogou cada detalhe: sua juventude, sua beleza, suas roupas caras que obviamente haviam sido compradas por Vitor. Então é você, Margarete disse com voz gelada como o vento de inverno, a criatura que está profanando a memória de minha filha.
Margarete, pare, Vitor ordenou, dando passo em direção a Helena como se quisesse protegê-la. Não, deixe-a falar, Helena disse, erguendo o queixo com dignidade que surpreendeu a todos os presentes, incluindo ela mesma. Deixe-a dizer tudo o que veio dizer. Muito bem, Margarete sorriu, mas era sorriso de predador contemplando presa. Ferida, você quer saber a verdade sobre sua situação aqui? Eu vou contar. Vitor não a trouxe aqui por amor, criança. Ele a trouxe porque o testamento de Isabela especifica que ele só herdará a fortuna completa dela se casar novamente dentro de 5 anos da morte dela. Você, minha querida, é nada mais que solução conveniente para problema financeiro. O mundo de Helena desabou como avalanche. Ela olhou para Vitor, procurando negação em seus olhos, algum sinal de que as palavras cruéis da mulher eram mentira. Mas o que viu foi culpa pura e inconfundível que confirmou cada palavra terrível que havia acabado de ouvir. Isso é verdade? Ela sussurrou, voz quebrada como vidro pisoteado. Vitor abriu a boca, fechou-a, tentou falar e falhou. Sua incapacidade de negar foi resposta mais definitiva que qualquer confissão poderia ter sido. Helena sentiu lágrimas ardentes brotando em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente daquela mulher cruel. Em vez disso, ela se virou e correu de volta para seu quarto, deixando para trás fragmentos de coração que havia ingenuamente dado a homem que, afinal, a vira apenas como meio para um fim. O amor que ela pensava ter encontrado era mentira, e ela era ainda maior idiota do que imaginara. As horas que se seguiram à revelação devastadora passaram como eternidade tortuosa. Helena permaneceu trancada em seu quarto, recusando-se a sair mesmo quando Vitor bateu a porta repetidas vezes, sua voz carregada de desespero, que ela não conseguia mais distinguir entre genuíno e teatral. Cada palavra que ele pronunciava através da madeira pesada soava como eco distorcido de mentiras, que ela havia ingenuamente acreditado serem declarações de amor. Helena, por favor, me deixe explicar, ele implorava, punhos batendo contra a porta com força crescente. Não é como Margarete fez parecer. Você precisa me ouvir. Mas Helena havia parado de ouvir. Sentada junto à janela, observava a carruagem de Margarete partir pela estrada serpenteante, carregando consigo os últimos vestígios de ilusões românticas que havia construído ao redor de sua situação impossível. A mulher havia plantado sementes venenosas de verdade em solo fértil de dúvidas, e agora essas sementes germinavam em jardim de amargura, que crescia selvagemente em seu peito. A noite caiu como manto de luto sobre a propriedade, e com ela veio silêncio que pesava mais que qualquer acusação. Vitor havia finalmente parado de bater à porta, mas Helena podia sentir sua presença do outro lado, como lobo ferido guardando toca que não mais lhe pertencia. Ela havia se tornado prisioneira não apenas do quarto, mas de sua própria desilusão, cada memória doce dos últimos dias, agora contaminada pela possibilidade de ter sido manipulação calculada desde o início. O amanhecer chegou com chuva pesada que batia contra as janelas como lágrimas do céu chorando pela ingenuidade perdida. Helena mal havia dormido, seus olhos inchados de chorar silenciosamente na escuridão, seu coração contraído em nó apertado de dor e confusão. Quando finalmente reuniu coragem para abrir a porta, encontrou bandeja de café da manhã aguardando no corredor, não preparada pelos empregados, mas pelas próprias mãos de Vitor. Ela reconheceu os pratos que ele havia ensinado a fazer, temperos específicos que haviam compartilhado em momentos íntimos na cozinha rústica. Uma nota estava dobrada ao lado do prato principal, caligrafia militar precisa tremendo ligeiramente nas bordas, como se as mãos que a escreveram estivessem lutando contra emoções poderosas demais para serem contidas. Querida Helena, Margarete disse verdades, mas não toda a verdade. Sim, existe cláusula no testamento. Sim, eu preciso me casar para herdar completamente. Mas não foi por isso que não consegui te tocar naquela primeira noite. Não foi por isso que meu coração acelera quando você ri. Não foi por isso que sinto como se estivesse morrendo agora. Que você não quer mais falar comigo. Encontre-me no jardim de Isabela ao meio-dia. Deixe-me contar toda a história. Depois disso, se quiser partir, eu providenciarei transporte e dinheiro suficiente para que nunca mais precise se preocupar com necessidades materiais.
Mas, por favor, me dê chance de explicar por que me apaixonei por você, apesar de todos os meus planos de não sentir nada. Eternamente seu, Vitor. Helena leu a carta 3 vezes, cada palavra gravando-se em sua memória como ferro em brasa. Havia desespero genuíno na mensagem, vulnerabilidade que contrastava com o homem controlado que ela conhecera inicialmente. Mas também havia admissão tácita de que havia, sim, planos que suas emoções haviam sido calculadas, até o momento em que deixaram de ser. O relógio na parede marcava 11h40 quando Helena finalmente tomou decisão que mudaria tudo. Vestiu o vestido branco que usara na primeira noite não por nostalgia romântica, mas como lembrança cruel do que realmente era, propriedade comprada e paga. Se ia confrontar Vitor uma última vez, faria como a mulher que ele havia comprado, não como a tola apaixonada que ela havia se permitido ser. O jardim de Isabela estava encharcado pela chuva matinal, rosas brancas pesadas de água, parecendo lágrimas cristalizadas em pétalas delicadas. Vitor aguardava junto ao banco de pedra onde haviam compartilhado o primeiro beijo verdadeiro, mas hoje ele parecia sombra de si mesmo, uniforme amarrotado, olheiras profundas, barba por fazer, sugerindo noite insone de tormento. Você veio, ele disse quando a viu, alívio tão profundo em sua voz que quase soou como soluço. Vim ouvir sua história, Helena respondeu, mantendo distância segura entre eles. Toda ela, sem omissões desta vez. Vitor assentiu, como soldado aceitando sentença de morte. Gesticulou para que ela se sentasse no banco, mas Helena permaneceu de pé, braços cruzados como armadura contra a vulnerabilidade que ele sempre conseguia despertar nela. Isabela morreu há 3 anos, ele começou, voz controlada como se estivesse dando relatório militar. Mas o que Margarete não contou é que nosso casamento já estava complicado quando isso aconteceu. Helena franziu a testa, não esperando essa revelação. Isabela era mulher maravilhosa, mas ela queria coisas que eu não podia dar. Estabilidade, segurança, vida doméstica longe das missões militares. Vitor pausou, olhando para as rosas como se elas pudessem oferecer absolvição. Nós estávamos tentando resolver nossos problemas. Quando ela foi morta, a última conversa que tivemos foi uma discussão sobre divórcio. Então por que Margarete? Porque Margarete nunca soube. Isabela protegia a mãe de verdades dolorosas. Então quando Isabela morreu, Margarete canonizou nossa união como grande romance, e eu deixei que acreditasse. Era mais fácil carregar culpa de viúvo que admitir que havia falhado como marido. Helena sentiu o mundo inclinar ligeiramente sob seus pés. A narrativa perfeita de amor eterno que Margarete havia usado para envenenar seus pensamentos estava se desfazendo diante de seus olhos. Continue, ela disse, voz mais suave agora. O testamento de Isabela realmente especifica casamento dentro de 5 anos. Mas não foi escrito por malícia, foi escrito por esperança. Ela queria que eu seguisse em frente, que encontrasse felicidade que ela sabia que não conseguira me dar. Vitor finalmente a olhou diretamente, e Helena viu lágrimas brilhando em seus olhos orgulhosos. Durante 3 anos, ignorei completamente essa cláusula. Não conseguia imaginar amar outra pessoa, casar novamente. Então o que mudou? Solidão, ele admitiu com honestidade brutal. Solidão tão profunda que estava me matando por dentro. Então quando Alessandro sugeriu arranjo conveniente, pensei que poderia resolver problema prático sem arriscar coração novamente. Helena sentiu como se estivesse sendo esfaqueada e curada simultaneamente. Havia verdade nas palavras dele que era mais dolorosa que qualquer mentira, porque confirmava que ela havia sido, inicialmente, solução para problema prático. Mas então você chegou, Vitor continuou, voz ficando mais intensa, e destruiu todos os meus planos de permanecer emocionalmente distante. Você era tão pura, tão genuína, tão diferente de qualquer mulher que eu conhecera. E quando vi você chorar naquela primeira noite, o que? Helena perguntou quando ele hesitou. Quebrei por dentro, completamente, porque percebi que havia me tornado monstro, homem que comprava pessoas como se fossem objetos. E você me fez querer ser humano novamente. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Helena, mas ela não as limpou. Havia dor genuína na voz de Vitor, arrependimento que parecia rasgar sua alma com cada palavra pronunciada.
Cada dia que passamos juntos, cada conversa, cada beijo, nada disso foi calculado, Helena. Foram os momentos mais reais de toda a minha vida. Você me ensinou a sentir novamente, a rir novamente, a esperar novamente. Mas a herança. Que se dane a herança. Vitor explodiu, paixão rompendo suas defesas cuidadosamente construídas. Você acha que me importo com dinheiro quando estou perdendo você? Você acha que propriedades significam alguma coisa quando meu coração está sendo destroçado? Helena estudou seu rosto, procurando sinais de desonestidade, mas encontrando apenas dor crua e amor desesperado que parecia irradiar de cada poro de sua pele. Como posso acreditar em você? Ela sussurrou. Como posso saber que isso não é apenas outro tipo de manipulação? Vitor se aproximou lentamente, como se ela fosse animal selvagem que pudesse fugir a qualquer momento. Quando parou diretamente na frente dela, Helena podia sentir calor emanando de seu corpo, aroma familiar, que sempre a fazia sentir-se segura e desejada simultaneamente. Porque vou rasgar o testamento, ele disse, palavras saindo como juramento sagrado. Aqui, agora, na sua frente. Helena observou em choque quando Vitor tirou o documento legal dobrado do bolso interno do uniforme. Era claramente o testamento de Isabela, páginas amareladas pelo tempo e carimbos oficiais validando sua autenticidade. Vitor, não. Você vai me assistir destruir a única garantia financeira que tenho, ele disse, segurando o documento acima da cabeça. E então vai saber que escolho você acima de tudo: dinheiro, propriedades, segurança, orgulho, tudo. Com um movimento dramático, que ecoou como trovão no jardim silencioso, Vitor rasgou o testamento ao meio, depois ao meio novamente, e novamente, até que pedaços de papel flutuaram ao redor deles, como neve suja carregando promessas quebradas e futuros abandonados. Agora, ele disse, ajoelhando-se na grama molhada diante dela, agora você sabe que escolho você mesmo, quando isso significa perder tudo mais. Helena olhou para baixo, para o homem poderoso ajoelhado a seus pés como suplicante diante de deusa, e sentiu algo fundamental mudando em seu coração. Não era apenas o gesto dramático do testamento destruído, era a vulnerabilidade absoluta, que ele estava demonstrando, coragem de arriscar tudo por amor, que ela havia duvidado que existisse. Levante-se, ela sussurrou, não até você me perdoar, Vitor. Não até você acreditar que te amo mais que minha própria vida, mais que dinheiro, mais que orgulho, mais que medo de ser magoado novamente. Helena estendeu as mãos e tocou seu rosto, dedos traçando linhas de lágrimas que ele não tentava esconder. Havia beleza devastadora em sua vulnerabilidade, poder em sua disposição de se humilhar por amor. Eu acredito em você, ela disse finalmente, palavras saindo como cura para feridas que ambos carregavam. Vitor se levantou e a puxou contra ele com força que falava de homem que quase havia perdido tudo o que importava. Quando a beijou desta vez, foi com desespero e gratidão misturados, promessa silenciosa de que nunca mais a faria duvidar de sua posição em seu coração. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Não como substituto, não como solução, mas como você. Exatamente como você é. Eu também te amo, Helena respondeu, sentindo o peso de semanas de dúvida finalmente se dissolvendo. Apesar de tudo, por causa de tudo, eles permaneceram abraçados no jardim onde Amor havia morrido e nascido novamente, chuva lavando vestígios de mal entendidos, e deixando apenas verdade pura e simples, dois corações que haviam encontrado um no outro exatamente o que precisavam para se tornarem completos. O outono chegou pintando as folhas de dourado e carmesim, transformando a propriedade de Vitor em tapeçaria viva, que celebrava mudanças e novos começos. 6 meses haviam se passado desde aquele dia devastador no jardim, quando o testamento foi rasgado e corações foram remendados com fios de ouro puro. Helena caminhava lentamente pela varanda principal da mansão, uma mão descansando sobre o ventre que crescia arredondado sob o vestido de seda cor de marfim. A vida havia se transformado, de formas que ela jamais poderia ter imaginado naquela primeira noite terrível, quando chegara como propriedade comprada. Agora ela era senhora daquela casa não por transação comercial, mas por escolha mútua selada em altar improvisado no mesmo jardim, onde quase haviam perdido um ao outro para sempre.
Vitor havia se casado com ela 3 meses após a confrontação. Com Margarete, cerimônia simples mas profundamente significativa oficiada pelo capelão militar que conhecia a família Ravelli há décadas. Minha senhora, a voz gentil de Maria, a governanta principal, interrompeu seus devaneios. O general está retornando. Helena sorriu, coração acelerando como sempre acontecia quando Vitor estava prestes a voltar para casa. Ele havia partido para a missão diplomática 2 semanas antes da última. Ele havia prometido, antes de pedir transferência para a posição administrativa, que o manteria permanentemente em território nacional. A guerra que ele travara contra si mesmo finalmente chegara ao fim com vitória do amor sobre medo. No horizonte, uma nuvem de poeira anunciava a chegada da caravana militar. Helena se posicionou na varanda principal, vento outonal brincando com seus cabelos que agora caíam em ondas suaves sobre seus ombros. O vestido que usava havia sido presente de Vitor antes de sua partida, seda italiana da cor de pérolas, que complementava o brilho dourado que a gravidez havia trazido à sua pele. O primeiro cavalo a aparecer carregava a bandeira que Helena aprendera a reconhecer, brasão militar que Vitor portava com orgulho, mas que agora representava capítulo de sua vida, que estava chegando ao fim. Atrás dele, comitiva de soldados em formação perfeita, seguia por estrada serpenteante, que levava até o pátio principal da propriedade. Mas era o último cavaleiro que fazia coração de Helena disparar. Mesmo à distância, ela podia reconhecer postura ereta de Vitor, forma como ele se sentava na sela como se tivesse nascido para comandar homens e cavalos. Quando ele a avistou na varanda, seu cavalo acelerou notavelmente, deixando a formação para trás em galope que ecoava como música triunfal contra as pedras antigas do pátio. Vitor desmontou antes mesmo que o cavalo parasse completamente, jogando as rédeas para soldado próximo, sem tirar os olhos de Helena. Havia urgência em seus movimentos que falava de homem que havia passado 14 dias contando horas, até poder voltar para casa, não para a propriedade que herdara, mas para a mulher que havia se tornado seu mundo inteiro. Helena, ele disse seu nome como oração de gratidão quando chegou ao pé da escadaria de mármore. Bem-vindo ao lar, ela respondeu, descendo os degraus com cuidado adicional que a gravidez exigia. Quando se encontraram no meio da escadaria, Vitor a envolveu em abraço que falava de saudade acumulada e alívio profundo. Ele cheirava a couro e pólvora, a estradas poeirentas e responsabilidades militares, mas por baixo de tudo estava a essência masculina, que ela havia aprendido a associar com segurança e paixão. Você está mais bonita a cada dia, ele murmurou, contra seus cabelos, mãos deslizando para seu ventre onde nova vida crescia como promessa de futuro que ambos mal ousavam sonhar. E você está mais sentimental a cada retorno, Helena riu, mas seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria pura. Vitor se afastou o suficiente para estudar seu rosto, dedos traçando linhas delicadas de suas bochechas, como se estivesse memorizando cada detalhe. Como ele está? Perguntou, referindo-se ao bebê que crescia dentro dela. Impacientemente ativo, Helena respondeu, cobrindo as mãos dele com as suas. Acho que herdou seu temperamento militar. Ou sua natureza inquieta, Vitor rebateu, sorrindo com ternura que poucos homens veriam em suas feições normalmente sérias. Eles subiram o resto da escadaria juntos, Vitor ajustando seu passo ao dela com consideração, que se havia tornado segunda natureza. Os empregados se alinharam no hall principal para dar boas-vindas ao patrão que retornava, mas seus cumprimentos eram calorosos e genuínos, diferente da atmosfera tensa que Helena lembrava de seus primeiros dias ali. O mordomo principal se aproximou com um envelope selado. Correspondência urgente chegou durante sua ausência. Vitor examinou o selo oficial, e Helena viu um momento de tensão cruzar suas feições, antes que ele rasgasse o envelope e lesse rapidamente seu conteúdo. Quando terminou, um sorriso lento se espalhou por seu rosto, não um sorriso controlado que ele usava em situações diplomáticas, mas expressão de pura satisfação. Que notícias? Helena perguntou, curiosidade aguçada pela mudança dramática em sua expressão. Minha transferência foi aprovada, Vitor anunciou, voz carregada com alívio, que ele havia mantido escondido durante meses de negociações burocráticas. Posição de conselheiro estratégico no Ministério da Defesa. Escritório em Brasília, mas moradia aqui.
sem mais missões no exterior, sem mais meses longe de casa. Helena sentiu como se sol tivesse nascido dentro de seu peito. Por meses, ela havia mantido esperanças cautelosas sobre possibilidade de vida realmente normal, mas sempre havia sombra de incerteza pairando sobre seus sonhos. Agora, finalmente, futuro se estendia diante deles claro e brilhante como estrada dourada. Isso significa, ela começou, mas emoção fechou sua garganta, significa que posso ser marido de verdade, pai de verdade, homem que está presente para todos os momentos importantes, não apenas para as pausas entre guerras de outros homens. Eles se dirigiram para seus aposentos privados, onde Vitor finalmente pode se livrar do uniforme militar que havia usado por mais de 20 anos. Helena observou despir as camadas de autoridade, primeiro o colete com suas condecorações, depois a camisa engomada, até que restou apenas homem em sua forma mais pura e vulnerável. Sabe o que mais pensei durante a viagem? Vitor disse enquanto vestia roupas civis que o transformavam de general intimidador em cavalheiro campestre. O quê? Em como explicarei para nosso filho como conhecemos. Ele sorriu com ironia autoconsciente. Como digo a ele que comprei você como se fosse propriedade? Helena considerou a pergunta por momento antes de responder com sabedoria que havia adquirido através de meses de reflexão sobre sua jornada extraordinária. Você vai dizer a verdade, que dois corações perdidos encontraram um ao outro de forma imperfeita, mas que amor verdadeiro floresceu apesar das circunstâncias. Que às vezes as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais improváveis. Vitor se aproximou dela, agora vestido como fazendeiro gentil em vez de oficial militar, e a puxou para seus braços com ternura que havia se tornado marca registrada de todos os seus toques. E como terminará a história? Ele perguntou, lábios roçando sua testa. Com felizes para sempre, Helena respondeu sem hesitação, porque apesar de como começou, esta é a história de amor verdadeiro, e histórias de amor verdadeiro sempre terminam com felizes para sempre. O sol se punha através das janelas altas de seu quarto, pintando tudo em tons dourados, que combinavam perfeitamente com sensação de contentamento absoluto que preenchia cada canto da mansão. Helena se aninhou contra Vitor no sofá próximo à lareira, cabeça descansando em seu ombro, enquanto ele lia em voz alta de livro de contos infantis que haviam começado a colecionar para o bebê que nasceria em poucos meses. E eles viveram felizes para sempre, Vitor concluiu, fechando o livro e beijando o topo da cabeça de Helena. Acredita nisso? Ela perguntou, olhando para cima para encontrar seus olhos no reflexo da luz do fogo. Acredito, ele respondeu sem hesitação, porque já estamos vivendo. Lá fora, primeira neve do inverno começou a cair, cobrindo a propriedade com um manto branco, que simbolizava novo começo. Dentro da mansão que uma vez havia sido prisão dourada, duas almas que haviam se encontrado através de circunstâncias impossíveis descobriam que amor verdadeiro realmente pode transformar qualquer história em conto de fadas. Helena fechou os olhos, mão descansando sobre ventre onde o futuro crescia célula por célula, e sorriu com um contentamento que vinha apenas de saber que estava exatamente onde pertencia. Ao lado do homem que havia comprado sua liberdade, apenas para descobrir que ela havia, inadvertidamente, comprado sua alma. E naquela mansão nas montanhas, enquanto neve caía gentilmente do lado de fora, e fogo crepitava do lado de dentro. 2. Corações batiam em perfeita sincronia, ritmo de amor que havia conquistado o medo, vencido o orgulho, e provado que às vezes os maiores milagres vêm disfarçados das circunstâncias mais improváveis. Alguns meses depois, quando primavera retornou para pintar o mundo de verde e esperança, um bebê nasceu naquela casa, criança concebida em amor e criada em felicidade. Prova viva de que histórias que começam na escuridão podem florescer na luz mais brilhante. E quando Helena segurava seu filho nos braços pela primeira vez, olhando para Vitor, que observava ambos com adoração que poderia mover montanhas, ela soube com certeza absoluta que havia encontrado seu final feliz. Não porque foi comprada por R$1 milhão, mas porque foi escolhida por amor que não tinha preço.